Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindos e bem-vindas à série de mensagens bíblicas da Palavra de Deus, a Bíblia, no livro que escreveu o autor aos Hebreus. E aqui agora eu desejo que você se sinta à vontade para ouvir a voz da Bíblia aí em sua casa ou em seu local de trabalho. Somos a Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador, uma igreja para você se conectar em pleno conhecimento em séries de mensagens dos livros da Bíblia, para você se sentir incrivelmente bem. Aqui agora eu vou compartilhar para você a parte 7, na série de mensagens bíblicas no livro de Hebreus, no seguinte conteúdo e significado. O descanso de Deus, em Hebreus 4, de 1 a 13, e ainda mais Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, nosso grande sumo sacerdote, em Hebreus 4, de 14 a 16. Se prepare para ouvir a voz da Bíblia. Em face da perseguição à igreja, os crentes judeus estavam sendo tentados a voltar para o judaísmo. O propósito do autor dessa carta aos Hebreus, como já acentuei, foi exortar esses crentes que voltar para o judaísmo era abandonar a fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. E isso representa uma condenação inexorável. Voltar para o judaísmo é deixar a realidade para voltar às sombras. Voltar para o judaísmo é apostatar da fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Voltar para o judaísmo é negligenciar a tão grande salvação. Voltar para o judaísmo é perder o descanso prometido por Deus. Você sabia? Voltar para o judaísmo é retroceder. A religião judaica era preparatória, provisória e simbólica. Quando Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, veio, o judaísmo deveria se transformar em cristianismo, porque, na verdade, o cristão é um judeu consumado. O cristão é um judeu que alcançou o propósito do judaísmo. Nós, os cristãos, somos os verdadeiros filhos de Abraão. A Igreja de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é o Israel de Deus. Quero que se lembre disso. Nesse capítulo da Epístola aos Hebreus, capítulo 4, o autor trata do descanso da fé como um aspecto importante e estrutural da vida de santidade. É descanso, não apenas da culpa e do poder do pecado, mas preste bastante atenção, mas da presença do próprio pecado. No capítulo anterior, o 3º, você ouviu que o povo de Israel não pôde entrar no descanso de Deus, ou seja, na terra prometida, Canaã,
por causa da incredulidade, Hebreus 3,19. Seguindo a mesma toada, o autor aos Hebreus continua advertindo sobre esse perigo no texto em tela. Vou compartilhar a você que está conectado nesse exato momento 5 verdades importantes. O descanso é uma promessa de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 1. Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa epagélia de entrar no descanso catatause de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. A Bíblia diz, eu acredito, o primeiro imperativo endereçado à igreja é temamos. Se o povo de Israel não entrou na terra prometida por causa da incredulidade, retroceder agora é desqualificar-se e falhar em tomar posse do descanso prometido por Deus. O que acontece com Israel, o que aconteceu com Israel, deve servir de lição para a igreja. O que foi escrito tem o propósito de nos advertir para não incorrermos no mesmo erro. Rebelar-se contra a palavra de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é agir como a geração de Moisés. Rebelar-se contra a palavra de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é incorrer no mesmo pecado. Deus cumpre suas promessas somente naqueles que aceitam sua palavra pela fé e confiam, sejam Josué e Calebe, ou a alma que descansa em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Ninguém entre os israelitas poderia completar a jornada no deserto e entrar na terra prometida, Canaã, exceto aqueles que demonstraram sua fé verdadeira em Deus. E ninguém entrará no descanso eterno de Deus, a menos que sua fé seja colocada, depositada no Filho de Deus, Jesus Cristo, o Salvador. Quero que se lembre disso. O descanso só pode ser apropriado por aqueles que perseveram na fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Hebreus capítulo 4, versículo 2 e 3. O autor aos Hebreus faz um contraste entre os israelitas que morreram no deserto e entraram no descanso de Deus por causa da incredulidade. Os israelitas ouviram a palavra de Deus e não acataram a sua mensagem. Os israelitas não creram na palavra de Deus. Os israelitas existiram a palavra de Deus, por isso não entraram na terra prometida, Canaã. 2 fatos nos chamam a atenção aqui. Ouça ou continue ouvindo a voz terapêutica da palavra de Deus no livro de Hebreus. Em primeiro lugar, as boas novas a Israel não foram aproveitadas. Hebreus capítulo 4, versículo 2. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, evangelizo, como se deu com eles, mas a palavra logos que ouviram não lhes aproveitou, visto
não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Hebreus 4:2. Coloque a Bíblia em sua mente. O povo de Israel ouviu as boas novas. Deus falou com eles. Eles ouviram a palavra de Deus e viram as maravilhas de Deus. Não obstante, o povo de Israel, eles rejeitaram a voz de Deus e por incredulidade deixaram Deus usufruir a promessa. Tapar os ouvidos à voz de Deus produz um resultado desastroso. O que aconteceu no passado é advertência para a igreja hoje. Em segundo lugar, as boas novas à igreja precisam ser acompanhadas com fé. Hebreus capítulo 4, versículo 2, versículo 3. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. A Bíblia diz: eu acredito, ouvi as boas novas de Deus, e não crer nelas implica a perda dos privilégios. Foi isso que aconteceu com Israel no deserto. Porém, a igreja é o povo que responde às boas novas do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, com fé. Ou seja, nós que cremos, entramos no descanso prometido de Deus. Esse descanso é usufruído aqui e agora e ruma para uma consumação gloriosa, quando então desfrutaremos dele de forma completa e plena na eternidade. Note que o autor sagrado não usa o tempo futuro entraremos, mas o presente entramos, para mostrar que a promessa de Deus se tornou realidade. O descanso da fé é um repouso pessoal, espiritual, da alma em Deus, prometido como herança a todos os que são filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Guarde isso em sua mente. O descanso é a bênção final e maior concedida por Deus. Hebreus 4, de 4 a 10. O autor aos Hebreus, em escala ascendente, fala sobre 3 tipos de descanso. Os 2 primeiros são tipológicos e apontam para o terceiro. Se prepare para ouvir. Em primeiro lugar, o descanso da criação. Hebreus capítulo 4, versículo 4 e versículo 5. Porque em certo lugar, assim disse no tocante ao 7º dia, e descansou Deus no 7º dia de todas as obras que fizera. Hebreus 4, 4. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Hebreus 4, 5. Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia, no livro de Hebreus. Deus criou os céus e a terra pela palavra de seu poder. E ainda mais, Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, e descansou no 7º dia.
Esse é o descanso da criação. A palavra descanso aqui não significa folga para a recuperação das forças físicas e mentais exauridas durante o trabalho, uma vez que Deus não se cansa nem se fatiga. Isaías 40, 28. Vale destacar que do primeiro ao sexto dia houve manhã e tarde, mas não consta um registro de Gênesis que houve manhã e tarde no sétimo dia. Isso significa que o sétimo dia é um símbolo do descanso prometido por Deus ao seu povo, um descanso que não tem limite de tempo, pois é eterno. A tradição rabínica judaica ensina que a tarde não é mencionada no sétimo dia, porque o descanso de Deus continua para sempre. Visto que o descanso de Deus foi concluído na criação, ao terminar ele a sua obra, é um descanso perpétuo. É por isso que resta um repouso para o povo de Deus. Hebreus 4:9. Não é demais enfatizar que o termo descanso para Deus não tem um sentido de ociosidade, pois Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, diz: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Deus não está inativo. Deus está presente na obra da criação. Deus não é apenas o Deus transcendente, mas imanente. Deus não criou o universo e o deixou para lá, como um relojeiro que fabrica um relógio e o deixa trabalhando sozinho. Deus intervém na obra da criação. O descanso aqui não deve ser considerado como sinônimo de inatividade, nem mesmo de repouso, mas de paz, alegria e concórdia. Ouça agora, em segundo lugar, o descanso de Canaã. Hebreus, capítulo 4, versículo de número 6. Visto, portanto, que resta entrar alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas obras, as boas novas. Eu agilizo. Hebreus capítulo 4, versículo 6. O descanso da terra prometida seria o descanso das jornadas pesadas de dia e de noite pelo deserto, bem como o descanso do ataque dos inimigos. Essa promessa foi cumprida literalmente quando Josué se dirigiu ao povo das tribos de Ruben e Gade e a meia tribo de Manassés, tendo o Senhor, vosso Deus, dado repouso a vossos irmãos, como lhes havia prometido. Rotai-vos, pois, agora, e ide-vos para vossas tendas, a terra da vossa possessão, que Moisés, servo do Senhor, vos deu da além do Jordão. Josué 22, versículo 4. A entrada e a posse de Canaã
eram símbolo dos céus, a pátria celestial, onde cessarão todos os nossos sofrimentos e todas as nossas fadigas. Josué foi incapaz de subjugar a terra inteira. Portanto, a promessa apontava para um descanso posterior a ser cumprido. Canaã só poderia ser um símbolo daquele descanso espiritual que Deus preparou para seus filhos. Assim, o estabelecimento de Israel em Canaã é frequentemente considerado uma alegoria do descanso prometido por Deus para o seu povo. Guarde isso em sua mente. Em terceiro lugar, o descanso dos céus. Hebreus capítulo 4, versículo 7. De novo, determina certo dia. Hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus 4, 7. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, falaria posteriormente a respeito de outro dia. Hebreus 4, 8. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Hebreus 4, 9. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Hebreus capítulo 4, versículo 10. O sétimo dia após a criação é um tipo dos céus, como o dia de descanso Shabat. Assim é a paz de consciência que todo cristão experimenta quando se converte a Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Um tipo representa uma realidade espiritual, mas não é essa realidade. O próprio céus, a pátria celestial, é um lugar onde não entramos ainda. O descanso que Josué deu ao povo de Israel não era perfeito nem pleno. Era apenas uma antevisão do descanso perfeito, o descanso espiritual, o descanso do pecado e do mal. Josué introduziu o povo na terra da promessa, Canaã, mas Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, que é maior do que Josué, é quem introduz o povo de Deus, a igreja, nos céus, a pátria celestial, no descanso final e pleno de Deus. Quero que se lembre disso aqui e agora. Até aqui, o autor aos Hebreus já provou que Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é maior do que os ángelos, é maior do que Moisés. Agora ele, o autor aos Hebreus, deixa claro que Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é maior do que Josué. A palavra para descanso ou repouso que resta ao povo de Deus é sabatismos, traduzida pela palavra sábado. Portanto, sábado não é um dia de trabalho isolado, mas uma vida de sábado. É o próprio descanso em Deus, o deleite que desfrutamos em sua presença. Para o cristão,
O sábado não é meramente um dia de descanso no sentido de cessação do trabalho, antes é um descanso espiritual, uma cessação de pecar. Portanto, o dia de descanso é um emblema do descanso eterno. O descanso prometido de Deus é o feliz e perfeito prazer na presença de Deus. Essa passagem bíblica tem 5 instruções. Primeiro, o descanso é a bênção maior e final que Deus tem para seu povo. Segundo, o descanso é dádiva de Deus e não resultado de nossos esforços. Terceiro, a fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é a condição para entrarmos nesse descanso. Quarto, esse descanso começa nesse mundo. 5, a única maneira de nos assegurarmos de que estamos a caminho desse repouso, desse descanso, é permanecendo firmes na palavra de Deus, a Bíblia, e na fé em Cristo Jesus, Filho de Deus Salvador. Consegue entender tudo isso? O descanso é dado àqueles que se esforçam na obediência. Hebreus capítulo 4, versículo 11. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, catatauses, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Hebreus 4:11. Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia, no livro de Hebreus. Embora a salvação não seja recebida pelo esforço das obras, mas sim pela graça mediante a fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, aqueles que receberam a salvação precisam se esforçar para entrar no descanso de Deus. A palavra grega estoldazo, traduzida aqui para esforcemo-nos, significa ser diligente, apressar-se, estar alerta. É claro que o esforço aqui referido é o esforço da fé. A salvação é de graça, mas permanecer nela, a fé, exige esforço. A batalha é do Senhor, mas precisamos tomar a espada. Precisamos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, diz a Bíblia. Os salvos perseveram, os salvos obedecem, os salvos não retrocedem, os salvos não capitulam à desobediência. O salvo na luta contra o pecado resiste até o sangue. A descrença leva a uma desobediência voluntária que resulta numa incapacidade de arrepender-se. Quero que se lembre disso. O resultado é a condenação eterna. O descanso é para aqueles que permanecem firmes na palavra de Deus e na fé em Cristo Jesus. O foco do autor aos Hebreus nessa última sessão é no poder da palavra de Deus e na incapacidade do homem esconder-se dela. Israel caiu no deserto e não entrou na terra prometida, porque não creu na palavra de Deus. Nós, porém, precisamos nos firmar mais e mais na palavra de Deus, a Bíblia, e isso por várias razões, como vou compartilhar aqui agora
para você que está conectado, ouvindo a voz da Bíblia no livro de Hebreus. Em primeiro lugar, a palavra de Deus é viva, porque a palavra de Deus é viva. Gar, logos, theos, zal, Hebreus 4:12. A palavra de Deus é viva e tem vida em si mesma. Ela, a palavra de Deus, é o sopro do próprio Deus, e não uma coletânea de doutrinas e preceitos. A Bíblia não é um livro morto, mas muito vivo. A Bíblia é ativa e poderosa. A Bíblia cutuca, fere, corta e mata mais efetivamente que é melhor e a mais cortante espada. A Bíblia atinge onde mais nada consegue atingir. A Bíblia separa até aquilo que é inseparável. A Bíblia tem vida em si mesma e age por si mesma. O próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, disse: as palavras que vos tenho falado são espírito e vida. João 6:63. Em segundo lugar, a palavra de Deus é eficaz. E eficaz, kai energes. O termo grego energes, traduzido por eficaz, significa poder em ação, em contraste com poder em potencial. A palavra de Deus é poderosa e sempre cumpre os propósitos para os quais foi designada. Quero que se lembre disso. A palavra de Deus é o bisturi de um cirurgião que descobre os mais delicados nervos do corpo humano. Em terceiro lugar, a palavra de Deus é irresistível e mais cortante do que qualquer macária espada de dois gumes. Hebreus 4:12. Ela, a palavra de Deus, é como a espada de dois gumes da vida e mata, salva e condena, traz promessas e juízos. Ela, a palavra de Deus, corta a sua dependência do pecado e o seu apego ao mundo. Essa mesma metáfora é usada em Efésios capítulo 6, versículo 17 e Apocalipse capítulo 1, versículo 16. A palavra de Deus é arma de ataque e de defesa. A palavra de Deus tem resistido aos ataques mais furiosos do inimigo. Ela, a palavra de Deus, tem saído vitoriosa das fogueiras da intolerância. O fogo não pode destruir a verdade. A palavra de Deus tem saído sobranceira do ataque dos céticos. Ela, a palavra de Deus, despeja a verdade desde o cume dos montes. Nada pode resistir a ela, a palavra de Deus. Ela, a palavra de Deus, não pode falhar. Passam o céu e a terra, mas a palavra de Deus, diz a Bíblia, jamais passará. Guarde isso em sua mente. Em quarto lugar, a palavra de Deus é penetrante e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Hebreus 4:12. Quando lemos a palavra de Deus, ela nos lê. Quando a examinamos a palavra de Deus, ela nos perscruta. Ela, a palavra de Deus, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. A palavra de Deus trata dos nossos pensamentos e penetra até mesmo nossas intenções. Não existe nenhuma parte no homem que a palavra de Deus não possa penetrar, seja imaterial, seja física. Guarde isso em sua mente. Em quinto lugar, a palavra de Deus é discernidora.
e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Hebreus 4:12. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas, gemelos e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Hebreus 4:13. A palavra de Deus é como raio-x. Ela perscruta o que está em nosso íntimo, devassa os corredores escuros da nossa alma e revela os segredos do nosso coração. Ela, a palavra de Deus, traz luz ao que está oculto. Nada fica escondido diante da sondagem da palavra de Deus. Um dia estaremos face a face com reto e justo juiz para prestarmos contas da nossa vida. Deus é inescapável. Ele, Deus, olha desde os céus e vê todos os filhos dos homens. Salmo 33, versículo 13 e 14. É impossível fugir da presença de Deus. Salmo 139, versículos 7 a 10. Os livros devem ser examinados, todas as contas, pagamentos e recibos devem ser entregues para exame. O homem deve prestar contas de si mesmo diante de Deus, o auditor. Os livros da consciência do homem estão abertos diante dos olhos de Deus. Nada escapa a ele. No último dia, os pecadores podem clamar às montanhas e às rochas: cai sobre nós. Escondendo da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Apocalipse 6,16. No julgamento final, todos devem prestar contas de si mesmos. Somente aqueles que estão em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, ouvirão a palavra libertadora: absolvido, vinde, benditos de meu Pai. Ouça agora: Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, nosso grande sumo sacerdote. Hebreus, capítulo 4, versículos 14 a 16. O autor aos Hebreus faz uma transição da palavra de Deus para o sumo sacerdote providenciado por Deus. Nos versículos anteriores, Hebreus 4, 12 e 13, ele, o autor aos Hebreus, deixou os leitores conscientes do julgamento divino. Agora assegura-lhes que, apesar de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, vir na consumação de todas as coisas como o nosso juiz, agora ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é o nosso advogado, o nosso intercessor, o nosso sumo sacerdote. 3 verdades essenciais vou aqui agora apresentar a vocês no texto em tela. Ouça a apresentação do sumo sacerdote, Hebreus 4,14. O tema de Jesus Cristo como nosso sumo sacerdote foi apresentado em Hebreus 2,17. Aqui o autor recapitula o que disse em Hebreus 2, 5 a 18. E acrescenta que Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, tem uma natureza humana semelhante à nossa, mas sem a mácula do pecado. Por isso, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, pode compadecer-se de nós.
O sumo sacerdote que nos é apresentado, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, tem algumas características singulares. Em primeiro lugar, ele é grande. Hebreus 4,14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande, megas, sumo sacerdote. Aqui está um claro contraste entre o sacerdote de Jesus Cristo e os teós e o sacerdócio de Arão. Jesus Cristo, o Filho de Deus, é grande megas, tanto em relação à sua pessoa como à sua obra. Jesus Cristo, o Filho de Deus, é maior que os profetas, que os anjos, que Moisés, que Josué e que Arão. Jesus Cristo, o Filho de Deus, é grande megas, porque ele realizou sua obra redentora na terra e agora exerce o seu ministério sacerdotal nos céus, a pátria celestial. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é megas grande por causa de sua obra consumada uma vez que penetrou os céus. Jesus Cristo é grande megas, ainda porque é Filho de Deus, qualificado para representar o homem diante do trono de Deus, sendo compassivo com suas fraquezas, e finalmente Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é megas grande, porque transformou o trono de Deus de justo julgamento contra os pecadores em trono da graça para os crentes. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, está acima dos pastores e sumos sacerdotes terrenos. Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é o megas, sumo sacerdote, não como aquele que penetra no lugar santíssimo uma vez por ano e aspergiu sangue para expiar primeiro os próprios pecados e depois os pecados das outras pessoas. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, como megas grande sumo sacerdote, excede os sumos sacerdotes terrenos. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, é megas grande sumo sacerdote, porque substituiu qualquer ordem ou casta sacerdotal da terra, não havendo mais necessidade de sumos sacerdotes. Em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, o conceito sumo sacerdotal acha plena concretização, pois ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, não é apenas um entre muitos, como foram os sacerdotes levíticos, ou um entre uma longa sucessão de sumos sacerdotes. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é o fim e o cumprimento dessa sucessão. Em segundo lugar, ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, penetrou os céus. Hebreus 4,14. O sumo sacerdote podia, uma vez por ano, penetrar além do véu e entrar no Santo dos Santos. Mas Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, penetrou os céus e subiu à presença excelsa de Deus. O sumo sacerdote tinha de oferecer sacrifícios primeiro por si mesmo e depois pelo povo. Esse sacrifício precisava ser repetido ano após
ano. Mas Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, ofereceu um único sacrifício, perfeito, completo e cabal. Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia, no livro de Hebreus. Você vai se sentir muito bem. Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, consumou a nossa redenção, então foi exaltado por Deus sobremaneira, mais alto que os céus. Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, adentrou o mundo invisível de Deus a partir do nosso mundo terreno. Em lugar algum, uma placa de advertência lhe nega acesso. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, atravessou não o véu, mas os céus, esse espaço que está entre nós e Deus. Arão jamais poderia ter feito isso. Nenhum sumo sacerdote podia fazer isso. Ao morrer e ressuscitar ao terceiro dia, como diz as Escrituras, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, subiu aos céus, à pátria celestial, e rompeu a barreira entre nós e Deus. Guarde isso em sua mente. Em terceiro lugar, ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é tanto homem como Deus. Hebreus 4,14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, ele é Jesus, Theos, Filho de Deus. Sendo Deus, Jesus fez-se homem, por isso o chamamos de Jesus. Mas, ao se fazer homem, ele, Jesus, não deixou de ser Deus. Por isso o conhecemos como Filho de Deus. Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus, é perfeitamente homem e perfeitamente Deus. Jesus é o eterno Filho de Deus e ainda carrega o nome humano de Jesus. Portanto, por ser homem, Jesus pode nos compreender e nos representar. Por ser Deus, Jesus pode fazer um sacrifício completo e cabal em favor de todos aqueles que o Pai lhe deu. Guarde isso em sua mente. Em quarto lugar, ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é absolutamente confiável. Tendo, pois, a Jesus, Filho de Deus, como grande mega sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Hebreus 4,14. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é o nosso mega sumo sacerdote que penetrou os céus e por isso precisamos conservar firme a nossa confissão. Retroceder à lei, a Moisés, a Arão, ao judaísmo é voltar aos rudimentos, retornar à sombra e abandonar a realidade. Em vez de claudicar em sua confissão, você precisa mantê-la inabalável. Aqueles que em face da perseguição retrocedem, esses apostatam da fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, e fecham após si a porta da graça. Ouça agora a compaixão do sumo sacerdote. 3 verdades são enfatizadas no texto em destaque. Em primeiro lugar,
Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, se compadece de nossas fraquezas. Hebreus 4:15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Guarde isso em sua mente. O nosso sumo sacerdote não é apenas megas grande, mas gracioso, compassivo e misericordioso. Embora não tenha nenhuma fraqueza, ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, se compadece das nossas fraquezas. Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, conhece a nossa estrutura. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, sabe da nossa fragilidade. Mesmo assim, ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, não nos esmaga por causa das nossas fraquezas, mas delas se compadece. Temos muitas fraquezas. Fraquezas físicas, emocionais, morais, mentais e espirituais. Deixados à própria sorte, nenhum de nós pode sequer ficar de pé escorado no bordão da autoconfiança. Quero que se lembre disso. Em segundo lugar, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, foi tentado semelhantemente a nós. Hebreus 4:15. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Amar-te-á. Nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, desceu até nós desde os céus, a pátria celestial. Quero que se lembre disso. Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, vestiu pele humana, calçou as sandálias da humildade e andou entre nós. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, tornou-se um de nós, semelhante a nós. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, comeu nosso pão, bebeu a nossa água, pisou nosso chão. Quero que se lembre disso. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, sentiu as nossas dores. Em tudo, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, foi tentado semelhantemente a nós. Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, foi tentado em extensão e amplitude. Nada na experiência humana é estranho para ele. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. O pecado é a única coisa humana pela qual Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, não passou. As tentações de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, foram como as nossas em todos os aspectos. Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, sentiu fome, cansaço, fadiga, angústia. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, foi acusado injustamente. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, foi esbofeteado e cuspido. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, foi levado para a cruz, como ovelha é levada ao matadouro. Mas ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, não abriu sua boca, nem proferiu impropérios contra seus malfeitores. Em terceiro lugar, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, triunfou sobre todas as tentações. Hebreus 4:15. Mesmo sendo exposto a todas as provas e tentações,
Ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, jamais sucumbiu ao pecado. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, jamais cedeu às propostas sedutoras do tentador, o diabolos. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, nunca deu guarida às vozes melífluas, insinuantes do diabolos. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, jamais se curvou ao poder sedutor do pecado. O apóstolo João chama os 3 tipos básicos de tentação de concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e a soberba da vida. Adão e Eva sucumbiram diante dessas tentações no jardim do Éden, enquanto Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, resistiu aos 3 tipos de tentação quando o adversário, o diabolos, o tentou no deserto. Guarde isso em sua mente. A impecabilidade de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é demonstrada para o seu povo não tanto como exemplo, quanto como inspiração. Nosso mega sumo sacerdote, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é altamente experiente nas provações da vida humana. A exortação à igreja em virtude de termos Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, como megas, grande sumo sacerdote, é fantástica. Hebreus 4,16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Coloque a Bíblia em sua mente. Essa mesma exortação é repetida em Hebreus 10, 23 e 24. Vou aqui agora destacar alguns aspectos dessa exortação. Em primeiro lugar, precisamos nos aproximar de Deus com confiança. Hebreus 4,16. A palavra grega metaparésia, traduzida aqui por confiadamente, significa com ousadia, liberdade de expressão e ausência de medo. Nenhum temor deve ser encontrado em nós. O rosto do Pai nos é favorável. No tribunal de Deus não pesa mais nenhuma condenação sobre nós que estamos em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Fomos aceitos no amado. O véu foi rasgado. Agora temos livre acesso ao trono da graça de Deus. Quero que se lembre disso. Em segundo lugar, temos livre acesso ao trono da graça. Hebreus 4,16. O trono de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é trono de glória. Mas ele, Jesus Cristo, é Filho do homem. E seu trono é trono de graça. Logo, o trono de Deus está repleto de graça aos que reconhecem suas fraquezas e buscam refúgio em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Em terceiro lugar, recebemos graça e misericórdia da parte do trono. Acheguemo-nos, pois, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus 4,16. Graça é o que Deus nos dá e não merecemos. Misericórdia é o que Deus nos dá e merecemos. Nada merecemos da parte de Deus e Ele nos dá o seu favor. Isso é graça. Merecemos o juízo de Deus e Ele não aplica a nós. Isso é misericórdia. O sumo sacerdote fiel e misericordioso Jesus Cristo,
o Filho de Deus Salvador, convida o pecador fraco e sujeito à tentação a ir ao trono da graça. O pecador que vai ao trono da graça, arrependido e com fé, encontra a graça perdoadora de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Em quarto lugar, encontramos socorro sempre que nos achegamos ao trono da graça. Hebreus 4:16. A ocasião oportuna é aquela em que nos sentimos tentados e buscamos refúgio em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, nosso mega sumo sacerdote. Deus providencia o livramento e os meios para uma saída de nossas tentações. Não procure esconder de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, as fraquezas que possui. Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, está disposto a ajudar. Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, conhece todos os erros que você já cometeu e continua a cometer. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, sabe quantas vezes você precisará voltar para Ele. Gostou de ouvir a voz terapêutica da Palavra de Deus no livro de Hebreus capítulo 4? Agora se sente preparado a entregar sua alma, a sua vida para Jesus Cristo? Um momento de decisão. Em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios advirão.